Salve Maria! Eu sou o Fernando. Eu sou o Padre Gustavo. E você está no canal do Grupo Jovens de Adoração. Vamos começar? Vamos lá! 1, 2, 3 e já! E gente, né? Seguindo aí o nosso tempo sobre falar vocações, né? A gente começou com um vídeo de crise vocacional. Vamos falar sobre a primeira vocação, que é o sacerdócio. Como vocês podem ver, a gente tem um padre, né? Dignamente trajado como padre, né? Olha aí. Graças a Deus, né? Esse daqui ele é o Padre Gustavo, como vocês viram no começo do vídeo. Ele é vigário na nossa paróquia aqui de Queluz, padre muito novo, não tem nem um ano de sacerdócio, então ele tem muitas experiências para contar pra gente, né, padre? Fala um pouquinho do senhor aí. Isso aí, então eu tenho 26 anos e eu sou padre da Diocese de Lorena, atualmente como vigário na cidade de Queluz. Então, para mim é uma grande alegria poder estar junto com os jovens, me sinto jovem de idade e de alma também, então é por isso que eu acredito muito nessa missão de evangelizar pelas redes e também evangelizar por meio do canal do YouTube, e é por isso que eu estou aqui para a gente somar nessa manhã. Amém, amém. Então, né, vamos lá seguir com as perguntas que todo mundo quer escutar sobre a vida de um padre. Vamos lá. Como é que foi o encontro do senhor com Jesus? Eu digo assim, eu sempre fui católico, meus pais sempre nos levavam à missa, nós fizemos, eu e meu irmão, tem um irmão mais novo do que eu, todo o percurso normal, assim, a catequese, preparatório para a primeira Eucaristia, para a Crisma, mas foi nesse período de preparação para a Crisma que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, graças a uma outra jovem, Mariana, que me convidou para participar de um grupo de jovens. Então foi a partir dessa experiência, de um convite de uma jovem para outro jovem, que eu tive a minha experiência com Jesus. Nova vida? Nova vida, na cidade de Cruzeiro. Deus abençoe nosso grupo de jovens lá em Cruzeiro, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E lá nós tínhamos o nosso momento de oração, como os grupos de oração de jovens normal, de espiritualidade carismática. Então foi por esse caminho que eu fui assim, tendo meu encontro pessoal com Jesus. Como é que foi sua crise vocacional, né? Sim. Todo momento para você descobrir como é que você seria um sacerdote realmente, né? É claro que é muito importante também, nesse sentido de discernimento, de superação de crises, um outro sacerdote, Sim. um padre que te oriente. Sim. Porque nós realmente ficamos meio perdidos nessa fase da vida, Que a gente quando a falou gente é disso, muito né? jovem, então a gente precisa de um padre que oriente. Então na época eu tinha a ajuda do padre Fábio, que era o meu pároco lá em Cruzeiro, minha cidade natal, e lá fazendo essa orientação com ele, eu fui me entendendo também. Sim. Quais eram as minhas possibilidades. Porque eu não era nem melhor que outros jovens, nem pior que outros jovens. Uhum. Então eu via quais as minhas potências, de que eu quero abrir mão para servir a Deus. Sim. O que é que eu tenho de bom que eu quero ofertar a Deus. Sim. Então foi justamente esse percurso de ter sonhos pessoais, como por exemplo, fazer uma faculdade de administração, que era um sonho meu e do meu pai juntos, que eu quis abrir mão em vista de uma nova aposta, que seria a aposta de entrar no seminário. Também tantos outros sonhos, como qualquer outro jovem que tem seus sonhos, como constituir uma família, ter filhos, ter uma esposa, tantas coisas boas que poderiam também agradar a Deus, mas das quais abrir mão em vista de um outro sonho. Conte, né, pra gente como é que é todo esse processo antes de entrar no seminário, né? Todo o processo de um candidato a seminário, né? Como é que funciona esse tempo? A primeira etapa, que seria o vocacionado, daí também a importância de entender a palavra vocação, que já viram, chamado por Deus. Então, um vocacionado é um chamado por Deus. Todo batizado é chamado por Deus à santidade. Isso é uma vocação universal. Depois disso, a gente tem os chamados específicos. Então, alguém que se entende a um chamado específico como o sacerdócio, precisa ir cada vez mais se aprofundando no que diz respeito ao sacerdócio. Entender quais são as obrigações de um sacerdote, quais são as ocupações diárias de um sacerdote, porque na medida em que vai entendendo quais são os limites, quais são os deveres de um padre, então essa pessoa passa a querer mais ou querer menos. Sim. E é bom que seja assim, um vocacionado precisa ser alguém interessado. Isso foi algo que isso é o que a gente frisou muito bem no vídeo, né? Sobre você conhecer, sabe? Você não adianta você querer descobrir sua vocação se você não se preocupa em conhecer as áreas que você se sente atraindo, né? É porque senão corre o risco de você olhar só a superfície. Só então ver... você, por exemplo, uma moça
vê sempre revistas vestidos de noiva e ela sonha em ser noiva, mas às vezes ela nunca olhou qual é a dificuldade de uma mulher casada. E aí depois um menino olha um sacerdote no altar paramentado e deseja aquilo, mas quais são as dificuldades de um padre? Depois, quais são as dificuldades de qualquer área? Porque se a gente olha só a superfície e a gente não olha quais são os desafios, a gente corre o risco de fazer uma escolha sem nenhuma raiz, sem nenhum fundamento. Como é que é a vida dentro do seminário, como seminarista? Certo. Então são essas etapas, né? Falei da primeira, que seria o vocacionado. Depois você ingressa no seminário, tem uma etapa que se chama propedêutico, que é o mesmo que dizer iniciação. Então você vai fazer o curso de iniciação, que é você retomar algumas bases daquilo que é a doutrina da igreja. Então você estuda o catecismo, daquilo que são os fundamentos também de uma pessoa cristã, então leituras espirituais, depois literatura clássica, são coisas importantes para depois a vida de seminário. Terminou isso, aí depois filosofia e teologia. E aí sim é uma norma obrigatória, dada também pela congregação do clero para a formação dos futuros presbíteros. Aí no caso você tem que ter uma aprovação do próprio... Existe algum conselho que tem que te aprovar depois da faculdade como um candidato? Cada grau, digamos assim, que você vai ascendendo na igreja, é necessário uma aprovação daqueles que são os padres que te acompanham, e depois os padres que compõem o conselho do bispo. Sim. Porque se você vai se inserir num presbitério, num colégio, e ali você vai formar um novo grupo, é importante que você seja aceito pelo novo grupo. Então, mas até mesmo para entrar no seminário, o candidato ele tem que dar uma carta para o bispo pedindo autorização, né? Sim, para o bispo, e uma carta de indicação do pároco, que é este padre que o acompanha, que sabe quem é o candidato. Sim. Ok, né? Passou todo esse tempo de formação, fez as faculdades, né? Faculdade é difícil? Eu achei filosofia difícil. Eu estudei pra caramba, mas, assim, prazer mesmo em estudar eu tive com a teologia. Que é uma coisa que diz mais respeito à nossa vida, a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja, então é mais prazeroso de estudar. 7 anos, né, as duas faculdades dá? 7 anos, 3 de filosofia e 4 de teologia. Um de diaconato ou não? Precisa ter um ano de diaconato? 6 meses de diaconato, mas também um ano de pastoral, que é um ano que a gente vai pra igreja, uma igreja na qual é designado, para a gente retomar essa rotina pastoral mesmo. Porque quando a gente fica no seminário, é mais voltado para o estudo. Né? Depois você precisa voltar para a dimensão pastoral. Ok. Beleza. Aí, né, fez a formação, terminou a faculdade, aprovado, vai ser ordenado diácono. Como que é essa ordenação diaconal, assim? Sim. Não tem toda aquela, né, sublimidade que é a ordenação sacerdotal que eu já fui, que é maravilhoso a ordenação sacerdotal, mais lindo que casamento, até eu posso dizer, de tão magnífico que é. Mas como é que é essa ordem do diácono? Como é que você é ordenado diácono? Essa experiência do diaconato também é muito importante, porque o diácono, ele é o homem da palavra, ele é o homem da liturgia e da caridade. Então, é você se preparar para depois ser um padre que viva bem essas 3 dimensões, palavra, liturgia e caridade. Pois quando você se torna padre, existem novas missões, mas antecederam estas 3 que são também fundamentais. Então, quando eu fui me preparar para ser diácono, foi um momento muito marcante, porque foi a primeira vez que a igreja confirmou o meu sim. Porque eu já tinha dado meu sim lá no início do meu seminário. Mas o sim da igreja, a confirmação veio com essa primeira ordenação, que foi o diaconato. É porque daí depois não tem mais volta, né? Depois não tem mais volta. O diaconato já é para sempre, né? Imprime caráter, como no caso batizado. Batizado para sempre. Ordenado, diácono para sempre. Como é que foi a sua ordenação? Agora que o senhor fala da sua ordenação, conte os mínimos detalhes pra gente. Se eu fosse contar os mínimos detalhes... Essa é a hora em que a rapaziada se encanta, diz, meu Deus do céu, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Olha, foi realmente sublime, essa é a palavra, e foi num dia muito especial, 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e neste ano a graça de vivermos o centenário, e no Brasil, ano mariano. Então foi um dia assim muito especial, um sábado. Então eu vi assim muita graça de Deus para este dia da minha ordenação, e eu estava com o coração em paz. Isso também é importante dizer, porque eu estava livre ali para me consagrar para sempre a Deus. E eu tinha do meu lado as pessoas que eu mais amo. Tinha meus pais,
meu irmão, os meus irmãos padres que me acolheram neste ministério, o meu bispo, o bispo emérito, os meus amigos de tantos lugares. Então, esta presença de tantos irmãos e a presença de Deus me deu a certeza de que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Graças a Deus, graças a Deus. E qual foi o momento que você realmente se sentiu padre? Você disse, agora eu sou a pessoa de Cristo, viva. Sim. Esses momentos eles são muito lindos mesmo, né? Tanto a unção das mãos, também a ladainha, o momento que a gente se prostra, mas também o momento em que o bispo impõe as mãos. Este é o momento em que o sucessor dos apóstolos está te constituindo um auxiliar, está te constituindo um pastor também. Então ele está deixando-me participar daquilo que é o munus de pastor dele. Então foi nessa hora que eu tive a certeza, Deus me constitui pastor pelas mãos do meu pastor, o meu bispo. Nossa, bem que as dificuldades de um padre, de um vigário numa paróquia pastoreando, né? Já tô contando tudo que é bonito e falar das dificuldades, né? Eu tive dificuldade, honestamente, de fazer a transição dos conhecimentos teóricos para a prática. Isso foi um grande desafio, porque quando eu estudava, eu imaginava muitas coisas, queria fazer tal qual na teoria, mas quando a gente vem para a prática, a gente precisa se adaptar, a gente precisa estar perto das pessoas, ouvi-las, gastar tempo com as pessoas. E depois, no dia a dia também, são muitas correrias. Eu achava que, assim, sendo sacerdote, as minhas ocupações seriam ocupações que caberiam dentro de um relógio. Mas não é bem assim, porque as pessoas esperam muito de nós. Então, este doar-se de maneira integral é bem exigente também. E, mais uma vez, sai fora dos planos. Então, é sempre um cuidado de quanto mais pastoral, também mais espiritualidade. Agora eu vou falar para o senhor deixar uma mensagem para todos aqueles que querem, né, seguir o caminho sacerdócio, né? Faz um chamado para eles aí. Poxa vida, então vou me dirigir especialmente agora aos rapazes, aos jovens meninos aí que já são vocacionados, que vocês possam rezar sempre mais, buscando discernir aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos as nossas vontades e elas precisam estar em conformidade com a vontade de Deus, sempre, para que não forcemos a barra para nós mesmos, para que não forcemos a barra em relação à igreja, sejamos coerentes, o que Deus quer de mim, e na medida em que eu percebo qual a vontade de Deus, então eu vou dando os meus passos. E aos que já estão no seminário, faço votos de que sejam perseverantes e fiéis aos propósitos daquilo que será uma vida futura como presbítero. E também deixo aqui bênçãos aos que já são sacerdotes, minha oração diária pela santificação do clero. E aqueles que eu ainda não conheço, nas minhas orações também sempre rezo pelos vocacionados, para que a igreja tenha santas e boas vocações. Amém. Deixa uma bênção pra gente então, Pai. E uma bênção especial para os jovens do JA, Jovens em Adoração, que vocês também possam continuar com esta missão bonita de ajudar a igreja, especialmente aqui nesta cidade de Queluz. Deus vos abençoe e guarde. Amém. E gente, né, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá? Se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar no gostei, sabe? É muito importante para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Não sei se vocês perceberam, mas o vídeo de hoje tem uma vinheta especial, né? O vídeo anterior também teve. E a gente quer deixar o agradecimento aqui ao Matheus Padula, né? O link do Instagram dele vai estar aqui na descrição, da página dele também. Então acessem lá, né? Vejam mais informações, que ele manda muito bem com relação à vinheta. Então se você quer alguma coisa pro seu canal, pegue esse cara aí que ele manda bem.